Você acorda sufocado e culpa o mundo por isso. Mas e se o que te aperta não for o mundo? Diz que é o caos, o governo, o sistema, a família, o tempo. Mas no fundo você sabe, o problema nunca esteve lá fora. Ele te habita. E essa dor que não passa é a sua alma gritando para você acordar antes que tudo dentro morra calado. Você não vive, você adia. E cada manhã igual à anterior é mais um velório silencioso daquilo que você já foi. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar. O mundo parece girar, e mesmo assim você permanece no mesmo lugar. E enquanto diz que está esperando uma mudança, a vida inteira está esperando por você. Não se engane, se você não agir, vai assistir sua própria história se transformar num ciclo de repetições que parecem diferentes, mas que no fundo são só versões mais cansadas da mesma desistência. Se você chegou até aqui, essa mensagem já te atravessou. Inscreva-se no Psico Pleno. Aqui, a gente não maquia feridas. A gente vai fundo. Porque é no fundo que a transformação começa. Sabe o que mais dói? É que você aprendeu a sobreviver nesse estado. Aprendeu a colocar um sorriso, fingir normalidade, dizer que está tudo bem. Mas não está. Você se tornou um especialista em adaptar-se à dor, e isso te fez acreditar que ela é normal. Não é. Esse peso que você carrega, essa inquietação que te persegue mesmo nos dias bons, não é o mundo sendo cruel. É a sua essência gritando que algo precisa mudar. E essa mudança começa em você. Gilles Deleuze chamaria isso de fixação no ser. Uma armadilha onde você acredita que já é algo definido, imutável, preso a um papel que nem foi você quem escolheu. Mas existe outra forma de existir. Existe o devir, um movimento, um fluxo, uma força que nasce quando você para de esperar e começa a se transformar. E talvez seja por isso que você está aqui. Você aprendeu a ter esperança. Desde cedo te disseram: tenha fé que tudo vai melhorar. Espere mais um pouco. Deus está preparando. Uma hora tudo muda. E você acreditou. Mas ninguém te avisou que existe uma esperança que paralisa. Uma esperança que, ao invés de impulsionar, anestesia. Que, ao invés de mover, acomoda. Essa é a esperança que te prende, não te liberta. E talvez seja nela que você esteja escondido até agora. Você repete para si mesmo: ainda não é a hora. Mas quantas vezes você já disse isso? Quantas manhãs você abriu os olhos e, em vez de se levantar de verdade, só cumpriu o roteiro automático que chamam de vida? E o pior, você chama isso de paciência, de equilíbrio, de maturidade. Mas no fundo é medo. Medo de assumir que já poderia ter mudado. E não mudou. Deleuze dizia que não há essência pronta em ninguém, só movimentos. Mas a esperança paralisante nos faz acreditar que estamos apenas esperando o tempo certo, quando na verdade estamos parados por covardia disfarçada de fé. Essa é a parte que machuca. Porque exige responsabilidade. Você não está onde está por falta de sorte. Está por ter terceirizado o seu devir. Esperou que o mundo criasse as condições perfeitas, quando a transformação real nunca depende de circunstâncias, só de decisão. E essa decisão não vem com um sinal do céu. Não vem com uma voz mística. Ela vem num estalo interno. Um desconforto que cresce até o ponto em que você não aguenta mais ser quem tem sido. Talvez esse vídeo seja o início disso. Se você sente que essa espera está te matando aos poucos, se está cansado de esperar o mundo girar para finalmente se permitir viver, então algo dentro de você já começou a se mover. E isso não é pouco. Você se olha no espelho e ainda vê a mesma imagem. Mas aquilo que você chama de eu, talvez tenha morrido há muito tempo. Só que ninguém te avisou. Você segue com o mesmo nome, os mesmos hábitos, os mesmos compromissos, mas a identidade que te guiava já não existe mais. E o vazio que você sente não é falta de propósito. É luto. Um luto silencioso por quem você deveria ter se tornado, mas nunca teve coragem de ser. A verdade é brutal. Você está interpretando um papel que não faz mais sentido. Você se moldou ao que esperavam de você e agora caminha tentando sustentar uma versão antiga de si mesmo. Mas ela está desgastada. Ela está gritando. E cada crise emocional que você vive é um protesto dessa parte esquecida que ainda quer respirar. Só que você a cala. Você a empurra de volta para o porão. Porque mudar assusta. E continuar onde está é doloroso, mas familiar. Deleuze dizia que não somos seres fixos,
mas linhas de fuga, forças em processo. Isso significa que você não é um nome, um histórico, um rótulo. Você é uma travessia. Mas como atravessar se você não sabe mais quem está sendo carregado aí dentro? Se você já sentiu que está vivendo uma versão reduzida de si mesmo, comente aqui embaixo. Eu estou pronto para enterrar quem eu não sou mais. Seu comentário pode ser o grito de libertação que alguém também precisa ler. A identidade que você criou para sobreviver não é a mesma que pode te fazer evoluir. É hora de se perguntar: quem eu estou protegendo quando evito mudar? A resposta muitas vezes é assustadora. Você está protegendo o seu trauma, não a sua verdade. E por mais estranho que pareça, se esconder atrás de uma versão antiga de si mesmo pode ser uma forma inconsciente de evitar o novo. Só que o novo é inevitável. Ou você escolhe, ou ele te atropela. Você passou a vida acreditando que precisava se encontrar, como se existisse uma versão sua escondida em algum lugar do tempo, esperando ser descoberta. Mas e se essa ideia estiver errada? E se você nunca for algo pronto? E se a angústia que você sente não vier da dúvida sobre quem é, mas do fato de estar tentando ser alguém fixo em um mundo que só sobrevive em movimento? Essa é a chave que Gilles Deleuze nos entrega. Ele não fala em ser, fala em devir. Devir é o estado contínuo de transformação, de ultrapassagem, de travessia. É parar de tentar caber em definições prontas e começar a se perceber, como um processo em curso. Você não é. Você está se tornando. E toda vez que tenta congelar sua identidade, você gera dor. Porque não há congelamento na alma de quem está vivo. É por isso que você sofre quando tenta voltar a ser quem era. Por mais confortável que pareça, voltar é um atentado contra o seu próprio processo. Você não nasceu para se repetir. Nasceu para se expandir. Mas viver em devir exige coragem. Coragem para não se apegar à versão de ontem. Coragem para não ter garantias sobre amanhã. Coragem para ser movimento mesmo quando tudo à sua volta pede permanência. Deleuze não te convida a encontrar sua essência. Ele te convida a criar uma nova forma de existir a cada respiração. E isso é revolucionário, porque significa que você não precisa esperar por nada. Você pode começar agora, mesmo sem mapa, mesmo com medo, mesmo com as mãos tremendo. E talvez seja exatamente assim que os verdadeiros renascimentos começam. Você sobreviveu. Mas a que custo? Aprendeu a se adaptar, a ser funcional, a se encaixar. Mas agora, depois de tanto esforço para ser aceito, você olha para dentro e percebe que algo se perdeu no caminho. Você se tornou aceitável, mas não inteiro. Se tornou eficiente, mas não livre. Se adaptou tanto às exigências externas que já não lembra quem você era antes de começar a agradar. A sociedade aplaude quem se molda. O sistema recompensa quem não questiona. E no fim das contas, você aprendeu que se adaptar é sobreviver. Mas não é. Adaptar é calar a voz interior que grita mudança, só para manter o equilíbrio do lado de fora. E isso não é evolução. Isso é adestramento emocional. Deleuze nos alerta. O verdadeiro devir não é se ajustar ao mundo, mas criar novas linhas de fuga, novas formas de existir que rompem com o que parecia inquestionável. Quando você adapta, você se comprime. Quando você cria, você expande. E é por isso que muitos vivem apertados por dentro, mesmo rodeados de conforto. O conformismo se disfarça de paz, mas na verdade, eles esconde uma guerra silenciosa contra tudo o que ainda pulsa aí dentro. Você sente isso? Esse peso, essa apatia, essa vontade de gritar mesmo quando ninguém te feriu. É o seu corpo emocional implorando por ruptura. Mas você tem medo. Medo de desagradar. Medo de ser rejeitado. Medo de sair da caixinha que te ensinaram a chamar de você. Mas deixa eu te dizer, o desconforto de se transformar é menor do que a dor de viver estagnado. E você já sabe disso. A pergunta é, por quanto tempo ainda vai tu continuar fingindo que não sente? Quantas vezes você disse, nada muda, tudo continua igual, o mundo está parado. Mas será mesmo? Será que o mundo está estagnado? Ou será que é você quem não se move há muito tempo? Você continua com as mesmas desculpas, os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, e ainda assim espera resultados diferentes. Mas transformação não acontece em terreno conhecido. Transformação exige ruptura, exige incômodo, exige a coragem de abrir mão da versão segura de si mesmo para descobrir o que ainda pulsa no desconhecido.
O mundo é reflexo da sua frequência interna. E se tudo parece imóvel, talvez seja porque você parou de crescer por dentro. Você parou de pensar diferente. Parou de se perguntar o que quer. Parou de escutar a própria alma. E quando a alma silencia, o mundo empobrece. A grande tragédia não é que o mundo esteja difícil. É que você já não sente mais entusiasmo por absolutamente nada. E essa indiferença, essa ausência de impulso, é um sinal claro de que sua essência está soterrada por camadas de rotina, medo e conformismo. Se isso está doendo em você agora, escreva nos comentários. Eu me recuso a continuar estagnado. Seu comentário pode ser o início de um movimento que você tentou adiar por tempo demais. Deleuze nos lembra que o devir é fuga, não no sentido de escapar do mundo, mas de escapar de si mesmo, quando esse si mesmo já não representa mais nada além de repetição. Fugir do que ficou rígido. Fugir do que parou de sonhar. Fugir da inércia mental que você aprendeu a chamar de estabilidade. E essa fuga não é covardia. É renascimento. É um ato de vida. Porque viver de verdade exige se mover, mesmo sem direção, mesmo sem certeza, mas com uma única convicção. Ficar parado dói mais. Despertar não é bonito. Não tem música suave. Não tem frase motivacional. Despertar dói. Dói porque exige que você destrua partes de si que te acompanharam por anos. Exige que você enterre a versão que sobreviveu, para dar espaço a que pode realmente viver. E isso assusta, porque você se apegou até a dor. Transformou traumas em identidade, feridas em escudo e cicatrizes em justificativa para não se arriscar mais. Mas não dá para renascer se você não estiver disposto a morrer. E morrer, nesse caso, é deixar ir. Deixar ir o que você fingiu ser para agradar. Deixar ir o que você forçou ser para pertencer. Deixar ir o que você se tornou por medo de ser rejeitado. Deleuze dizia que o devir rompe com a forma. Ele não é continuação, é criação. E criar exige destruição. Exige que você pare de tentar melhorar uma identidade que já apodreceu e comece a construir uma nova existência a partir do zero. Não com base no que esperam de você, mas com base no que vibra em silêncio dentro de você. Só que você hesita, porque destruir dá medo. É como abrir mão de todas as muletas e descobrir que precisa aprender a andar com as próprias pernas. Mas também é libertador. É tirar os pesos da alma e respirar como se fosse a primeira vez. Você não veio até aqui para manter as aparências. Você veio para romper com elas. E se o mundo lá fora não muda, é porque você ainda está tentando mudar sem se perder. Mas não existe transformação verdadeira sem perda. Você vai ter que se perder de quem foi, para finalmente se encontrar em quem está se tornando. Você diz que o mundo está doente. E está. Mas o mundo é feito de pessoas. Pessoas como eu. Pessoas como você. E se a consciência coletiva está afundando, é porque a consciência individual está adormecida. Você não muda o mundo com protestos vazios nem com postagens indignadas. Você muda o mundo mudando a si mesmo. E isso é mais difícil do que parece. Porque mudar exige pensar. E pensar de verdade machuca. Pensar exige desconstruir tudo aquilo que te deu conforto, inclusive as mentiras que você contou para si mesmo para suportar os dias ruins. Você disse que não podia. Disse que não era o momento. Disse que era tarde. Mas nada disso era verdade. A única coisa que te impediu de mudar até agora foi o medo de começar. Deleuze falava em linhas de fuga, em rasgar o tecido da normalidade e criar novos modos de existir. E talvez seja isso que o mundo esteja esperando. Não uma nova ordem, não uma nova política, não um novo sistema, mas uma nova consciência, mais desperta, mais fluida, mais verdadeira. Você não está aqui por acaso. Chegar até o final deste vídeo já mostra que algo em você está em ebulição. E talvez esse seja o momento exato de parar de assistir e começar a agir. A transformação do mundo começa no silêncio da alma de quem decidiu não ser mais espectador. E se você chegou até aqui, então o chamado não é mais externo. É interno, é pessoal. É agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa romper o ciclo. Pode ser exatamente o empurrão que essa pessoa está esperando. E se essa pessoa for você, então saiba, você não precisa esperar mais nada. A mudança que o mundo precisa está dentro de você.